Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isto aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim deste amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Essa é uma promessa para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse momento, meus irmãos, quando vamos estar ministrando a palavra de Deus, pode acontecer muitas coisas. Se você permitir, se você estiver com sua mente, seu coração disposto a ouvir a palavra de Deus, essa manhã pode ser uma manhã de transformação, de tomada de atitudes ou de decisões que vai mudar o curso de algumas coisas ou de muitas coisas da sua vida. Cada vez que nós estamos diante do Senhor, prestando esse culto, não é simplesmente um cerimonial. Daqui a pouco nós estaremos celebrando a ceia do Senhor Jesus. Mas esse é o momento que os céus estão abertos. Deus está olhando.
Os anjos de Deus estão presentes. Nossos olhos não veem, mas a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco todos os dias. Então, meus irmãos, esse é o momento para nós aquietarmos o nosso coração. Às vezes, quando a gente vem para a igreja, a gente está com algumas situações difíceis. Mesmo o pastor, os pastores. Mas é o momento em que nós aquietamos o nosso coração, porque entendemos que Deus tem algo. E pode ser que algumas coisas que você vai ouvir, você já ouviu outras vezes. Se você ouvir alguma coisa hoje que você assim, eu já ouvi, lembre-se, Deus está renovando novamente, está te trazendo a memória de algo que nós precisamos novamente. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Quero fazer uma oração antes de nós lermos a palavra de Deus. Eu queria, se você puder, fica em pé, por favor. Consideramos sempre esse momento de culto, um momento assim de muito especial. Eu digo isso para a minha vida, por minha vida. Senhor Deus, os louvores que já ouvimos aqui nessa manhã, o que já cantamos, louvores maravilhosos que falam verdades de vida, verdades de esperança. E a tua mensagem também, através desse louvor, que o Senhor disse que nunca nos deixará. O Senhor prometeu, o Senhor é Deus de palavra, de promessa, e o Senhor cumpre cada uma delas. Eu creio que nessa manhã o Senhor tem promessas para todos nós que estamos aqui nessa casa de oração e para as pessoas que estão aí pela internet. E as promessas do Senhor, elas não falham. Por isso, nessa manhã, Pai, manifesta a Tua graça, Teu Espírito, pois todos nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue em pé e abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15. E nós vamos fazer a leitura de primeiro versículo até o 16. Evangelho de João, capítulo 15, primeiro versículo a 16. Diz assim o Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu os dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês não podem produzir seus frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem permanece em mim, quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para ser queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazendo grande glória a meu Pai, e demonstram, aliás, que são meus discípulos, na verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor de meu Pai. E eles dizem essas coisas, eu digo essas coisas, para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, a alegria transbordará em vocês. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai
me disse: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos douradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém. Amém. Você pode sentar-se. Quero meditar um pouco nessa manhã sobre o tema escolhidos. Diga comigo: eu sou escolhido por Deus. Meus irmãos, esse é um tema para nós pensarmos a respeito da nossa identidade. Quem somos? Você sabe que nos dias atuais nós precisamos ter muita graça de Deus, muita unção do Espírito, para termos essa posição, sabermos quem somos. Toda vez que você, durante a sua vida, na sua caminhada, nas suas construções, dos seus projetos, dos seus sonhos, e você é escolhido para algum trabalho, uma missão, um projeto, você se sente muito bem, se sente realizado. E ser escolhidos é sempre muito saudável para o nosso emocional, para o nosso pensamento, nosso psique. Quando você é convidado para um casamento, você se sente importante, né? Se lembraram de mim, fui convidado para essa festa, para esse casamento. Mas essa manhã eu quero que você e queremos pensar sobre que Deus nos escolheu. E talvez pensando assim na nossa humanidade, nos nossos momentos assim, que a gente vai levando a vida, vai sendo levado, a gente nem para pensar que eu sou algo extraordinário, que a minha vida tem uma importância tão grande para Deus, que Ele deu o seu Filho, Jesus, para morrer numa cruz do Calvário, levando sobre Ele as minhas culpas, nossos pecados, e nos dando a condição de sermos salvos em Cristo Jesus. A condição de sermos escolhidos. E eu quero que você pense comigo nisso agora. Eu vou ler mais um texto, para você ver a realidade disso. O apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 1, já ele fala sobre isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Só pensar um pouquinho. Todo mundo precisa de ser abençoado. Todos nós precisamos de bênção. Mas essas bênçãos já estão autorizadas por Deus em Cristo Jesus. E aí ele vai falar assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme o seu propósito e a sua vontade. Você é escolhido por Deus, um propósito divino, um propósito acima dos propósitos humanos, acima dos propósitos racionais. Nós temos um Deus que pensa em nós acima de tudo isso. E mais, a palavra vai dizer para nós, nós somos adotados, mas ele vai dizer, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Posso ouvir um amém? De acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é de fazerem convertir em Cristo Jesus todas as coisas celestiais ou terrenas, todas as coisas, tanto no céu como na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele
fomos escolhidos. Aleluia! Nele, eu e você estamos escolhidos. Amém? Você pode glorificar a Deus, mesmo que você sabe que as tribulações da vida, os ataques do inimigo, tentam pôr uma nuvem sobre essa realidade. Mas é impossível quando você tem o Espírito de Deus na sua vida. Essa realidade não vai ser maculada, porque Deus é Deus que cumpre com a sua palavra. Então você nessa manhã, ao sair dessa casa de oração, você vai sair com essa convicção: eu sou escolhido de Deus, não é do homem, é de Deus. Deus escolheu a minha vida. Há um propósito muito maior do que eu estou passando, muito maior do que eu estou vivendo. Então pense nisso. Deus tem um propósito acima do que você está pensando. Glória a Deus por isso. Nele temos a redenção pelo seu sangue, como eu já falei, perdão dos nossos pecados. Quem pode perdoar pecados senão o Senhor Jesus? Só Ele. Das riquezas da sua graça, e nos derramou sobre nós toda a sabedoria. E assim, ele vai dizendo mais ainda: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com os seus propósitos. Eu falei sobre isso. Bom, qual a finalidade de tudo isso? A fim de que todos nós que esperamos em Cristo, nosso louvor seja para a glória de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Se você sente isso, eu quero que você aplaude ao Senhor Jesus. Amém. Ele seja glorificado. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Quando eu fiquei pensando e meditando sobre essa palavra, meus irmãos, eu fiquei pensando e olhando assim: tantas pessoas na minha vida que foram sendo abençoados e ajudando-me nessa caminhada. Mas chegando nessa conclusão hoje, também podia pensar um pouquinho e meditar na palavra de Deus. Se você vai olhar todos os homens e mulheres da palavra de Deus, todos eles foram escolhidos para uma missão. Abraão estava com a família dele lá, familiares. Deus fala: sai da tua terra, eu tenho algo muito grande para a sua vida. Abraão era Abrão e Sarai, mas depois foi nome transformado em Abraão e Sara, exatamente porque passou a ser pai de muitas nações. Ele sai, obedece e vai para uma terra que ele nem sabia para onde que era, mas obedeceu, porque ele tinha uma convicção: é Deus que está falando comigo. Deus está falando comigo, então eu vou, diante disso, eu vou obedecer, vou seguir esse espaço, vou seguir essa orientação de Deus. E Deus está falando com você nessa manhã. Deus está falando conosco. Eu não sei qual a situação que você está envolvido. Abraão estava muito envolvido, mas ele saiu, pegou a sua esposa, seu primo Ló, e saíram com todas as pessoas que trabalhavam com ele, com tudo que ele tinha. E obedeceu e se tornou-se o pai de muitas nações, o pai da fé, que nós chamamos, um homem de fé. Que nessa manhã a sua fé seja renovada, para você não só ter isso como uma teoria, ou como uma crença, mas ter como uma realidade de poder saber: Deus, o Senhor me escolheu, e eu quero cumprir o meu papel nessa vida, em nome do Senhor Jesus. Seja assim. Sabe também a história de Josué? Josué capítulo 24, vai encerrando lá o capítulo. Agora ele está diante da nação que está contaminada, porque foram assumindo outros costumes, outras crenças, e já o Deus de Israel, o Deus único, já não estava mais no coração desse povo. E Josué toma uma decisão e chama todo o povo, diz: olha, vocês, se vocês querem continuar, vocês têm a liberdade, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém convicto de quem que o escolheu. Essa convicção, meus irmãos, ela é dada através da palavra de Deus. Essa convicção é dada pela uma experiência pessoal que nós precisamos ter todos os dias. Não dá para ficar uma experiência lá no passado, de vez em quando. Todo dia eu preciso ter uma experiência com Deus, entendendo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando a minha vida. Então nós temos esses exemplos, 2 exemplos apenas, não precisamos se distanciar, mas todos os demais que foram escolhidos, Deus deu uma missão. Eu quero dizer para você nessa manhã: Deus tem uma missão para a sua vida, em nome de Jesus, viu? E vamos aplicar. Quais são as implicações, pastor?
Tem. Eu quero destacar, em primeiro lugar aqui, aquele que ele poda. Poda. Sabe, eu estou tendo uma experiência agora incrível. Faz um ano e pouquinho, nós plantamos 2 pés de videiras lá em casa, de uva. E elas começaram, as 2 mudas começaram a crescer, foram crescendo, e eu fui, porque eu tenho um deck, nós temos um deck, daí eu queria que crescesse para subir, cobrir o deck em cima e dar o fruto, as uvas. E elas cresceram, foram crescendo, quando pegou mais ou menos 1 metro e meio de altura, elas começaram, alguns ramos começaram a cair. Então eu tinha que amarrar para elas continuarem subindo, para cima. Mas algumas folhas murchavam, e alguns galinhos não davam mais, eu tinha que cortar para dar as outras continuarem tendo força. E agora cresceram, agora estão em cima já do deck, está uma benção. Mas assim, eu queria dizer que todos aqueles galhos que foram crescendo para o lado, e diferente de ser para cima, eu tive que ir cuidando para que subissem. A poda é isso. Situações na sua vida que vai levando por caminhos, ou por decisões, ou por direções que não estão alinhados com a vontade de Deus. Deus vai trazendo. Vem cá, filho. Vem cá, filha. E vai trazendo para junto dele, para que a sua vida cresça, desenvolva e você produza muitos frutos. Amém? Que nessa manhã você deve saber, não preciso mencionar nada aqui, mas acho que você pode imaginar o que seria poda na sua vida. O que é poda na minha vida? O que eu preciso permitir que o Senhor trabalhe nessa situação? Sabe, e eu vejo assim, a poda de Deus é ajustes nas nossas vidas. Precisamos, todos nós. Ninguém pode dizer assim, eu não preciso. Todos nós precisamos dos ajustes de Deus, das correções, das situações que Ele vai dizer pelo seu Espírito, pela sua palavra. Filho, não é por esse caminho. Eu preciso trazer você de volta, porque você está indo por caminhos que vai morrer, vai dar morte. Então que o Senhor nessa manhã ministre o seu coração, ministre as nossas vidas, e permitamos que o Senhor continue nos trazendo essa poda. Amém? Essa é a primeira aplicação que eu vejo, como é que Deus trabalha. Porque o Senhor Jesus está reunido com os seus discípulos. Você sabe, Evangelho de João 14, 15, 16, 17, é o Senhor Jesus falando com os discípulos e preparando eles para uma grande missão. E o 15 é sobre isso também que ele está falando. Então ele diz assim, olha, vocês permaneçam em mim. Porque se vocês não permanecerem em mim, eu não posso fazer nada. Vocês precisam permanecer em mim. E o permanecer aqui não é só uma questão de perseverança, é uma questão de estar cada dia com um compromisso de vida, de oração, de congregar, de vir a casa, buscar a Deus. Esse permanecer no Senhor Jesus é um permanecer na palavra, meus irmãos. Então nós precisamos, e ele fala sobre isso. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois todo aquele ramo que para produzir, precisa permanecer em mim, porque se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem fazer nada. Mas, por outro lado, ele pode dizer, permaneçam em mim. E que bom permanecer no Senhor Jesus. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre intimidade. Quando o Senhor está falando isso aqui, Ele está falando numa intimidade com os discípulos. E eu sei, meus irmãos, que essa palavrinha é uma palavra que ela mexe com todos nós. Porque quando você está falando com uma pessoa, e essa pessoa conhece a sua vida, ou você está abrindo o seu coração, você vai ter coisas que você vai falar, eu preciso que você me ajude, porque eu preciso de ajuda. E nós estamos assim, cada dia, meus irmãos. Pessoas que vão aparecendo, situações que vão aparecendo, e que nós sabemos, Deus, eu não sei como, mas o Senhor sabe. Então, nessa manhã, quero colocar para você, se Deus está dizendo para você na sua vida, olha filho, eu estou podando, eu estou direcionando você, porque eu quero que você produza mais. O que você produz vai ser muito mais abençoador do que você pensa. Então, essa é a questão da poda. E Deus vai ajustando nós. Que nessa manhã, esse ajuste
seja para fortalecer a sua vida, a sua família. Amém? Esse é o primeiro aspecto desse capítulo 15. O segundo que eu vejo é a questão da... Aqui, acho que eu estou com a minha folha trocada aqui, desculpe. Deixa eu só pôr em ordem aqui, pulei. Desculpe aqui, mas está bom. Eu vou falar aquilo que está no meu coração, mas eu tenho uma folhinha aqui que eu precisava dela agora. Deixa eu ajudar aqui. Tem uma palavrinha que ajuda a gente. A segunda questão desse texto, que nós somos escolhidos, e para isso implica em poda, mas a terceira é a dependência. Porque se você estiver em Cristo Jesus, e nós estamos e precisamos disso, nós entendemos pela palavra, que nós dependemos do Senhor para todas as situações da nossa vida. Nós dependemos de Deus, dependemos da ação do Senhor, da ação do Espírito Santo. E por isso que o Senhor está dizendo assim, olha, vocês permaneçam em mim, permaneçam nas minhas palavras. Porque as palavras do Senhor Jesus são palavras de bênção, palavras de cura, palavras de restauração, palavras que nos traz esperança. Então, esse eu entendo que esse permanecer no Senhor Jesus, permanecer nas suas palavras, permanecer no seu amor. Essa introdução que a pastora deu de manhã, alguns talvez nem perceberam, que chegaram depois, outros que talvez não tinham ainda ligado pela internet, mas é importante que vocês vejam. A história desse menino mexe comigo. E a expressão daquele corpo de bombeiro, chefe de corpo de bombeiro, diz assim, podemos fazer mais. Quando você fica na dependência de Deus, você está, em outras palavras, dizendo assim, Senhor, eu posso fazer mais. Com a tua ajuda, eu posso ir mais. E com a ajuda de Deus, nessa manhã, Ele pode te ajudar agora. E nesse momento, você irá mais. Você precisa de alguma situação, mas está limitado, ou está precisando de um milagre, precisando de uma restauração. Eu quero dizer para você, Deus está dizendo para você, eu posso fazer muito mais, abundantemente mais do que pensamos e imaginamos. Efésios, que imaginamos. São palavras de Deus, e as palavras de Deus, elas são verdadeiras. Então a dependência reflete a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. Quando você está sendo fiel ao Senhor Jesus, você está declarando, Senhor, eu estou devolvendo, estou sendo isso aqui, mas eu estou na dependência. E isso reflete fidelidade. Então nós não estamos aqui num culto, num momento de culto, simplesmente por uma obrigação. Estamos aqui porque nós dependemos da graça, da presença do Senhor, do renovo, da força que vem pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Ele está dizendo, que reflete sobre nós. Então permanecer no Senhor Jesus em primeiro lugar é vida. Aleluia! Primeira coisa que nós podemos entender, se está em Cristo Jesus, você tem vida. E a palavra diz ainda mais lá em João 10:10. Ele dá vida e vida em abundância. Então essa é a alegria. E aí ele vai falar sobre isso. Permaneça no meu amor, para que a alegria seja de vocês seja plena. Então nessa manhã, que alegria. Há um espírito de tristeza, alguma coisa que está, ferindo minha alma, meu coração. O Senhor está aqui para trazer o renovo da alegria no Senhor Jesus. Então eu tenho a poda, que é esse tratamento de Deus, mas que também me dá condições de ser uma pessoa que se entrega. E diz, Senhor Jesus está aqui, e eu dependo, e eu quero viver a minha dependência, seja ela em relação à minha vida, à minha família, meu trabalho, o que eu faço, eu quero declarar a minha dependência do Senhor, porque no Senhor somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. No Senhor nós vencemos, nós prosseguimos. Então, passamos então a andar no Espírito, e os nossos planos se alinham com a palavra de Deus. Quando você está dependente, ou dependente no sentido de que você confia em Deus, que a sua confiança está em Deus, que sua confiança está no que diz a palavra de Deus, e que a sua confiança está nesse amor que nos alcançou, você vai então, o Espírito Santo de Deus vai te dar condições, e você vai perceber, estou andando no Espírito, é o Espírito que está me conduzindo, nas minhas decisões, nos meus planos, e esses planos vão se alinhando conforme a vontade de Deus, e aí vem o que nós chamamos de frutificação, ou seja, recebi,
eu passo. E assim vamos. Vamos abençoando vidas. Vamos ajudando pessoas. Orando por gente. E Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, onde você está, você passa a ser uma pessoa frutífera. Além do seu trabalho, você começa a fazer algo que vai chamar a atenção, dizer, essa aqui tem uma diferença, essa vida, essa pessoa tem algo extraordinário, porque você está frutificando pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor seja glorificado e louvado. Também, naturalmente, e a oração que você vai tendo todo dia, meus irmãos. E eu escrevi uma frase aqui, é um ato de consagração a Deus. A oração não pode ser simplesmente uma coisa porque eu estou precisando. No primeiro momento da sua oração, você pode até dizer, Senhor, eu preciso disso. Mas eu quero nesse momento, Senhor, consagrar a minha vida, consagrar a minha casa, a minha família. Consagração é algo só Deus pode entender e ver isso no nosso coração. Então, mantenha a sua vida de oração. Então, você tem a poda. E a poda vai te dar, porque você está ligado à videira. Não tem como o galho dizer assim, eu vou fazer o que eu quero. E sai. Não. O galho está ligado porque ali tem vida. Porque ali ele é nutrido. Nutrido por Deus. Nutrido pelo Espírito. Nutrido pela palavra. Então, esse galho recebe, fica verdinho as folhas e vai produzindo, e vai produzindo. Então essa é a palavra que nós entendemos nessa manhã. Terceiro, situações que eu vejo aqui. Se você está em Cristo Jesus, e a palavra está ministrando a sua vida, e você é podado, você é direcionado, você é abençoado, você é fortalecido, e você é uma pessoa que confia em Deus, a sua dependência é por confiança na palavra, Deus, você vai deixar, ou você vai construir um legado para a sua vida. Então nós temos poda, nós temos dependência por confiança, e nós temos legado em construção. Todos nós, cada um de nós aqui, jovens, famílias, você está construindo um legado. Não é uma fase de você já deixou, não, você está construindo. E essa construção é tudo que você vai fazendo na vida. Interessante, o Senhor Jesus chama primeiro, vocês são uma vara, depois ele fala assim, vocês são servos, e agora ele fala, vocês são amigos. Amigos. Muda, veja a relação, meus irmãos, como ele vai trabalhando a relação. Vara, no sentido de que você está ligado, você realmente é suprido, é alimentado por essa seiva maravilhosa da graça de Deus, e nisso te dá a condição de você ter confiança, mas agora você está construindo um legado, e esse legado, você tem uma palavra, o Senhor diz, já não chamo vocês de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai lhe deis a conhecer. O Senhor Jesus dá um exemplo de honra. No capítulo 17, ele começa, aliás, dizendo no capítulo 17, Pai, eu te glorifiquei na terra. E presta conta a Deus. Isso é honra. E eu quero mostrar para você um pouquinho, que é rápido, mas é necessário. A questão da honra. Quando você diz, irmão, que o Senhor te abençoe, você está honrando o seu irmão, porque esse irmão, essa vida, é a imagem de Deus. Entendemos? Amém? É a imagem de Deus. Quando você fala algo que abençoa a vida, você está honrando a Deus e honrando a pessoa. E isso é uma construção de um legado, porque você está fazendo isso, porque você vê, o ser humano é a imagem de Deus, e ela precisa ser respeitada e abençoada em nome de Jesus. Isso é honra. Isso tem a ver, mas legado não tem a ver com sucesso, meus irmãos. Tem a ver com história de vida. Qual a história que você e nós estamos construindo? Amém? Qual a história? Quando você tem essa posição diante de Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, a minha vida te pertence, porque eu pertenço ao Senhor, o Senhor me escolheu, e porque o Senhor me escolheu, o Senhor
vai podando a minha vida, direcionando segundo os teus planos. E por isso a minha confiança é uma confiança de dependência, porque sei que o meu Deus, a quem eu creio, está aqui presente, está comigo todos os dias. Isso é legado. Nos ajuda a sermos crentes, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você uma frase. A fé e a honra andam juntos. Não pense, eu tenho fé simplesmente, se você não honrar a Deus, não honrar aquilo que você está fazendo, porque essa questão é muito importante entender isso. Senhor Deus, obrigado, que o Senhor me dá essa missão de poder construir, de poder realizar a obra do Senhor, realizar, Deus, essa missão que eu tenho de construir esse legado. Mas a honra e a fé andam juntos. As suas orações ficarão na vida das pessoas. As suas orações abrem, está aberto. Os céus estão abertos para as suas orações. E eu digo para você, pai, nessa manhã, cada vez que você abençoa seus filhos, você está honrando a Deus. E seus filhos passam a ter reflexo, porque estão vendo meu pai honrando a Deus, e passam a respeitar o seu pai, a sua mãe. Então, pai, construa um legado, mãe, construa um legado dos seus filhos, mostrando que Deus é um Deus abençoador, um Deus que deu o seu Filho Jesus Cristo por nós, a fim de que nós possamos ser salvos. E eu quero concluir. Escolhidos para frutificar. A poda é o cuidado de Deus que nos direciona. A dependência é andar no Espírito, em fidelidade, porque Deus nos ama. E o crescimento para produzir ainda mais. Quanto mais você recebe, mais você cresce, mais você aprende e mais você pode gerar, mais você pode dar. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Fique em pé, vamos orar e trocar isso aqui. Eu estou falando com a igreja, mas estou falando com pessoas que estão aí pela internet. Talvez você é uma vida que está precisando de um direcionamento. Quem sabe você está precisando também de ser levantado, está numa cama. Quem sabe o que está passando na sua vida? Mas eu quero dizer para você, a minha vida, fui encontrado por Jesus Cristo. E aquele dia que o Senhor me deu um toque do seu Espírito, eu entendi que apesar de todos os meus pensamentos serem ruins e negativos, achar que eu não era ninguém, que era uma pessoa sem destino, sem esperança, o Senhor transformou a minha vida para poder dizer para você a esperança em Cristo Jesus. E Ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Pai, agora mesmo, que o Teu Espírito que passeie em nosso meio, ministre os nossos corações, trazendo agora, Pai, a Tua palavra, trazendo a Tua palavra de revelação, de que nós somos escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Então as nossas vidas são preciosas, a vida dos irmãos, das famílias aqui, das nossas crianças, são preciosas para o Senhor. Por isso, Pai, nós agradecemos-te e recebemos as Tuas palavras em nome do Senhor Jesus. Amém.